Bem, já a questão 77, que consta aí na página 29 do Caderno Branco, ela conta com um texto aí de um autor conhecido de vocês também, que é o Eric Hobsbawm, que escreveu esse livro aqui, O Era dos Extremos, né? A gente usa esse livro para a gente discutir, né, essa questão também da periodização, falando da ideia do breve século XX e dessa questão aqui da história, né, da Era dos Extremos, e é um livro que faz parte dessa coleção aqui das eras, né, do qual vocês também devem estar um pouco familiarizados com esse livro azulzinho aqui, que é o Era dos Impérios, que é o livro que a gente usa tanto para falar de imperialismo, quanto, né, para falar das causas da Primeira Guerra Mundial, né? A gente usa aí então o texto e as propostas do Eric Hobsbawm. Outro livro também dele que é conhecido por vocês é o Bandidos, né, que é um livro que a gente costuma usar na aula de cangaço, certo? Da qual a gente fala lá sobre as propostas que o Eric Hobsbawm tem ao analisar esse tipo de movimento, questionando, né, será que esses bandidos aí eles são mesmo, né, revolucionários, né, como se dizia na década de 70 e etc. Tá bem? É o seguinte, tá? A questão 77, então, ela tem um texto, né, que é um texto que foi escrito, né, um livro que foi escrito junto com George Roudet, também aí um historiador britânico, chamado Capitão Swing, né? E esse texto ele trata aí de uma revolta de Swing, que aconteceu em 1830 na Inglaterra, né? Uma revolta que ocorre na área do campo, certo? Bem, o texto diz o seguinte: dificilmente passa-se uma noite sem que algum sitiante tenha seu celeiro ou sua pilha de cereais destruídos pelo fogo. Vários trabalhadores, não diretamente envolvidos nos ataques, pareciam apoiá-los, como se vê neste depoimento ao The Times. Deixar queimar. Pena que não foi a casa. Podemos nos aquecer agora. Nós só queríamos algumas batatas. Há um fogo ótimo para cozinhá-las. Bem, o texto então, Capitão Swing, George Roudet, Eric Hobsbawm, né? De 1982, é um livro que inclusive está esgotado. Aí a pergunta é a seguinte: a revolta descrita no texto, ocorrida na Inglaterra no século XIX, foi uma reação ao seguinte processo socioespacial, ou seja, ele vai envolver questão social e vai envolver uma questão espacial. Bem, a letra A, restrição da propriedade privada. Bem, aqui, né, essa alternativa ela talvez pudesse ser, mas não é ela, né? Porque necessariamente ele está falando de uma questão mais relacionada com campesinato europeu, né? E aí a discussão de propriedade privada ela entra um pouco mais quando a gente está falando de questões industriais, né? Ela não vai falar tanto de questões do campus, embora isso possa ser bastante discutido. Inclusive, lembrando das aulas que eu dei para vocês antes do Enem, né, essa é uma daquelas questões que eu disse que você precisa saber o que está acontecendo para você conseguir encontrar a resposta certa, né? Bem, a letra B, né, expropriação das terras comunais, é essa a resposta certa. Tá? A Inglaterra passava por um movimento de já uma certa duração na história, do qual cada vez mais os camponeses eles estavam perdendo terras, o que causava o êxodo rural. Então percebam, né, como eu falei para vocês na relação das questões no primeiro vídeo, você está falando de dinamismo ao mesmo tempo que você está falando de cerceamento, né? Então o que acontece? O cerceamento do direito à terra ele causa o dinamismo da saída do campo para a cidade, né? Causa o êxodo rural, como a gente pode perceber nas entrelinhas da questão. Só falando das outras, né? Se a imposição da estatização fundiária, ou seja, ele não está falando que é o Estado que está tomando as terras, então essa daí não é a resposta certa. D, a redução da produção monocultora, então ele não está falando de produção, não está falando de aumento, não está falando de nada, também não é essa. E por fim, proibição das atividades artesanais, ele nem toca na questão do artesanato no texto, certo? Então a gente não assinala essa alternativa.